Olá pessoal, estamos começando mais um programa Cada Minuto, programa esse feito para você, trazendo os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em prol de todos os alagoanos. E o programa de hoje, muito bom, estamos trazendo o deputado federal Paulão, da militância do PT, vai vir falar um pouco sobre esse partido a nível nacional e também aqui na nossa Alagoas, porque está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e recebendo aqui o deputado federal Paulão, que veio conversar um pouco com a gente sobre esses grandes projetos, novo Congresso, novo presidente do Congresso alagoano. Vamos discutir tudo isso, mas antes eu gostaria, deputado, primeiro seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que você passasse para a gente quem é Paulo Fernando dos Santos. Seja bem-vindo. Neto, primeiro eu queria cumprimentar todos os telespectadores, internautas que assistem esse programa de grande audiência e credibilidade, coordenado Obrigado. Pelo Cada Minuto, você particularmente. Antes da entrevista, eu estava entrevistando o Neto nessa bela surpresa. Eu conheço o Neto como um vendedor assim, dos mais atuantes da Alagoas, a marca dele, principalmente em automóveis. E agora na área de jornalismo, e dizer que é um grande prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. No meu caso, sou Paulo Fernando dos Santos, tive a oportunidade, você estava entrevistando aqui o presidente de hoje da Equatorial, Neto. Eu fui durante um período razoável funcionário da antiga CEAL, Companhia de Eletricidade de Alagoas. Fui eletrotécnico da empresa, né? Depois fui dirigido como eletrotécnico, tive a oportunidade de ser presidente do sindicato por 2 vezes, na década de 87 a 93, fui um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores da CUT. Sou casado, né? Minha companheira Luciana é professora de Geografia, tanto na iniciativa privada como também a nível do estado de Alagoas. Tenho 2 filhos, um filho que mora em Aracaju, que é advogado, tenho uma neta dele, inclusive, já sou avô. E tem uma colega de jornalismo sua, que é a Fabiana, que eu tenho uma neta também, né? E para mim foi uma caminhada bonita. O Partido dos Trabalhadores foi o partido que eu sempre fui filiado. Fui vereador por Maceió, deputado estadual por 3 vezes, né? E estou no meu 3º mandato como deputado federal. É uma honra ser entrevistado por você e de uma forma especial cumprimentando toda a audiência do programa que você coordena, do site do jornal Cada Minuto. Nós que agradecemos, deputado Paulão. Mas eu queria, já que você se apresentou para a gente, você falou da CEAL, daqui a pouco a gente fala de política, fala da sua vida política. Eu queria falar do Paulão lá atrás, lá na CEAL. De que forma você foi parar na CEAL? Realmente você sempre foi uma liderança dentro da CEAL, né, lá com os funcionários, mobilizando, indo de encontro a algumas situações que eram impostas a vocês, e você sempre se destacou por isso. Eu me lembro que na época eu era adolescente e você sempre atuante, e a gente vai crescendo e acompanhando o seu trabalho. E aí eu perguntaria de que forma o Paulão, o deputado federal, enxerga a privatização da CEAL, aquela casa que tanto você conviveu e de repente você vê esse espaço sendo privatizado. Qual é a opinião do deputado Paulão
em relação a essa atitude feita pelos governantes, que hoje deixa de ser, né, de Alagoas e passa a ser, claro, de uma iniciativa privada. Qual é a opinião de quem foi de lá há vários anos? Neto, é o seguinte, a CEAL e várias empresas no Brasil, ela foi privatizada quando ocorreu o golpe, quando a presidente Dilma Rousseff, assim que o Michel Temer assume e depois o Bolsonaro da celeridade, você tinha, primeiro, esse processo da privatização iniciou com o governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então, no modelo do setor elétrico, você tem as geradoras, que o modelo predominante são as hidrelétricas, você tem a linha de transmissão, ou linha de transmissões, e você tem a distribuidora, que são as empresas que ficam no estado. No governo Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu privatizar a maioria das distribuidoras. E ficaram no Nordeste só duas estatais, que foi a CEAL, Alagoas, e a CEPISA, no Piauí. E 4 outras na região amazônica. Essas não foram privatizadas. Veio o golpe contra Dilma e foi consolidada a privatização. Então foi vendida a CEAL, foi vendida a CEPISA e foi vendida as 4 distribuidoras da região amazônica. A CEAL mesmo foi vendida simbolicamente por R$50 mil. E quem é que faz o controle da Equatorial? Na realidade, não é um setor que tem uma expertise de energia. O dono mesmo, preponderante, é um dos homens mais ricos do Brasil, que é o Paulo Lema. Paulo Lema é o dono conhecido da Ambev, né? É a segunda fortuna do Brasil. Ele não mora no Brasil, ele mora na Suíça. Só para você ter ideia da fortuna dessa figura, ele ganha R$500 mil por minuto. Vou repetir, R$500 mil por minuto. E foi um dos responsáveis, inclusive, para contribuir com o golpe em relação ao presidente Dilma. Então, o que é que ocorreu com a Equatorial? A Equatorial, não do ponto de vista pessoal, estava sendo entrevistado aqui, o gestor anterior falou comigo, cumprimentou, ele não tem culpa sobre isso. Nós tínhamos na empresa, antes de ser privatizada, ela já teve até 2.000 funcionários, depois foi racionalizando, ficou em torno de 1.500. A primeira medida, hoje a Equatorial tem 500 funcionários. Só para você ter ideia, de 1.200 caiu para 500 funcionários. Segundo, a tarifa de energia aumentou, certo? Aumentou. No começo, a qualidade do serviço caiu muito, inclusive essa região que nós estamos aqui, que é considerada do centro até Jacarecica, é o maior IDH do estado de Alagoas, que tem o maior poder aquisitivo, você teve queda de qualidade. Então, o modelo que foi privatista, eu tenho uma discordância enorme. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte, eu considero que o setor elétrico ele é estratégico. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, que é considerado o país mais capitalista do mundo. Uma parte considerável dos Estados Unidos, quem tem o controle do setor energético é o exército americano, porque ele considera energia estratégica. Você que é da área de comércio, consolidado, experiente, sabe muito bem que qualquer empreendimento, seja no município, em qualquer região, para poder começar, tem que ter energia. Então, eu avalio que, na realidade, foi um projeto do Temer e com os parlamentares na época, um projeto lesa pátria, ferindo a soberania. Os países que têm uma visão estratégica de soberania nacional, eles não vendem o setor elétrico, eles não vendem água e saneamento, eles não vendem saúde e não vendem principalmente educação. Claro que outros setores você pode ter até parceria. Então, minha crítica não é de ordem pessoal contra o gestor que estava aqui. É o modelo que foi feito pelo governo, que na época assumiu, que foi o Michel Temer, e depois foi consolidado pelo presidente Bolsonaro. Então, hoje, a concepção da economia, principalmente o ministro Paulo Guedes, que ele quer retirar o protagonismo do Estado em relação à economia. Ele quer jogar para a iniciativa privada. A gente não pode demonizar a iniciativa privada, ela tem seu papel. O exemplo aqui, a gente está no Brasil, que é um espaço de qualidade competente. Tem que ser estatal ou privado. Não, nesse caso tem que ser privado, não tem problema, não é? Com boa concorrência, qualidade. Mas tem alguns setores que não. Exemplo,
A gente está atravessando, desde o ano passado, a pandemia da Covid. Se o Brasil não tivesse o modelo do SUS, com todos os seus limites, possivelmente o número de mortes seria exponencial. E o exemplo maior, de novo, é os Estados Unidos, que lá não tem o sistema SUS, lá o sistema de saúde é privado. Você morre em frente ao hospital. E aqui esse guarda-chuva, esse colchão social que segurou foi o SUS. Então tem alguns setores de políticas sociais públicas que, na minha concepção, tem que ser o Estado. Logicamente, tem visões diferenciadas que faz parte do debate ideológico. Deputado Paulão, eu queria já sair um pouquinho, essa pergunta foi só para saber um pouco da sua opinião, já visto que a CEL foi a sua casa e foi onde você despontou para a política. Eu queria agora me aprofundar no Paulão político, que eu, de certa forma, posso dizer, é o maior petista dos petistas, na minha opinião. Você sempre defendeu essa bandeira, nunca ouvi migrar para outro partido e voltar novamente para o PT. E uma coisa que você sempre fala, sempre debate, e eu nunca vi, eu particularmente, você dar entrevista aqui em Alagoas, depois do fato, ter a oportunidade de conversar e a sociedade saber o porquê tanto ele fala isso, que é exatamente essa questão do golpe, né? O golpe na Dilma. O deputado federal Paulão fala muito isso, seja aqui, né, por onde ele passa, mas olhando para o povo de Alagoas, né, para os petistas de Alagoas. Eu perguntaria, onde é que você, na sua opinião, acha que ali foi feito para derrubar a Dilma, ali foi um golpe? Você acha que a coisa não foi juridicamente bem orquestrada até dar-se a saída da Dilma, o impeachment da Dilma? Eu gostaria de enxergar o campo do Paulão em detrimento a esse tanto golpe que você fala para a gente. Veja bem, primeiro que o golpe, Neto, ele não foi somente uma articulação nacional, ele foi internacional, não é? Qual foi o motivo, a essência para a queda da Dilma? Pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? Numa linguagem assim muito simples, é você adiar um pagamento e jogar o pagamento para o outro mês. Exemplo, você, dona de casa, você, cidadão, você faz sua programação financeira e de repente tem um imprevisto. O que é que você faz? Você coloca numa coluna o que você tem que pagar. Você vai ter que pagar energia para não cortar telefonia, água, etc. E de repente algum supérfluo você deixa. Exemplo, você vai a um restaurante uma vez no mês, não vai deixar de ter. Então você pode até adiar. Então a pedalada é isso, é você adiar o pagamento. Mas quando chega no final do exercício, você tem que fechar. Os recursos orçamentários e financeiros que foram estabelecidos pelo Orçamento Geral da União, a Dilma priorizou o pagamento das aposentadorias e dos programas sociais, principalmente o Bolsa Família. E aí você tem o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são bancos ligados ao governo, que eles fazem empréstimo ao Tesouro e depois o dinheiro volta. Isso até o exercício final do ano. Então esse foi o motivador principal. Através de um parecer do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não é um poder, ele é opinativo, ele dá parecer somente. Veja bem, essa foi a questão central. Ora, se essa é a questão central, por que todos os governadores, depois da Dilma, sem exceção no Brasil, eles fazem pedalada fiscal? Todos, independente de sigla partidária. A maioria dos prefeitos das capitais realizam pedalada fiscal. Então a questão foi política. E qual foi o motivador? Vários motivadores. Um dos motivadores foi o rentismo. Quando começou a ter um controle da inflação, um empoderamento de uma sociedade que estava totalmente à margem da economia e começou a ter consumo, isso começou a mexer com o rentismo, ou seja, com o capital financeiro que verdadeiramente manda no Brasil e no mundo. Então isso foi a questão fundamental. Aí entra todos os meios de comunicação, influenciando uma parte da classe média. Os meios de comunicação tiveram um papel, principalmente os grandes meios, e um novo fenômeno que foram as redes sociais. Isso galvanizou, você começa a ter mobilização, vai criando aquela onda e deu um movimento de massa, e esse movimento de massa mudou o humor do Congresso Nacional e os parlamentares votaram.
A Dilma utilizou um mecanismo republicano que foi respeitar a Constituição, diferente de Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito negando a política e hoje ele faz aliança com o segmento mais atrasado do Brasil, que é o Centrão. Agora mesmo está entregando o Ministério da Educação, né? A Saúde está entregando. Então ele vai fazer, já está fazendo o que é mais tradicional na política. O que é que está ocorrendo? Ele está refém desse Centrão e, logicamente, não vai cair. Dilma não fez esse jogo no processo. Teve um problema da economia, isso é verdade, do plano internacional que afetou o Brasil. Isso muda um pouco o humor, mas a questão foi o rentismo, né? Só para você ter ideia, Lula, quando governa, ele consegue, junto ao governo Dilma, levantar alguns programas fundamentais. 40 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e começaram a ser consumidores, num linguajar até capitalista. Foram feitos programas estruturantes como Minha Casa Minha Vida, para você ter capilaridade. Você democratizou a universidade, dando acesso à cota racial, descentralizando para o município. Isso afetou a classe média, porque você tem uma caminhada diferente da minha. Você trabalhou desde cedo também. Nós somos classe trabalhadora com muito orgulho. Então, alguns cursos considerados mais clássicos, como medicina, engenharia e direito, eram reservados só para a classe média. Por quê? Porque os alunos tinham a oportunidade de estudar em melhores escolas e quando chegava no vestibular, que hoje é o Enem, ele tinha acesso, o filho do pobre tinha que trabalhar e estudar. Um ou outro que chegava à Universidade Federal era exceção. Então essa cota começou a ameaçar. Regularizou os direitos da empregada doméstica, Neto. Isso não é pouca coisa, não. A empregada doméstica no Brasil era análogo à escravidão. Ela não tinha direito à carteira assinada. Isso mexeu no humor da classe média. Então foram vários fatores, né? Aliado também uma agenda de costume, e começou a ter uma articulação internacional. Esse exemplo que ocorreu no Brasil ocorreu em outros países, que tiveram um modelo de golpe idêntico, né? Então, o processo articulado, a direita investiu muito recursos no Brasil, e por isso que eu falo de novo, relativo a hoje Equatorial, esse mega empresário bilionário Paulo Lema, ele tem uma fundação chamada Paulo Lema, aquelas camisas amarelinhas que o pessoal foi para a rua, a maioria foi distribuída de graça. E quem foi que distribuiu? A Ambev. Ele foi um dos financiadores do golpe. Porque a taxa Selic, quando a Dilma pegou no Brasil, você domina muito mais do que eu, ela em torno de 24%, ela reduziu para 7%. Você é um empresário produtor que vende carro, a indústria vende carro, a agricultura vende carro, mas você tem risco. Quem não tem risco é a agiotagem oficial. Então hoje é melhor você pegar todas as empresas que ao longo do tempo você se consolidou, de repente vende e bota uma empresa de factory ou faz agiotagem e vai passear o dia todo na praia sem fazer nada. Então o parasita social, que é esse agiota oficial, que são os banqueiros, certo? Que ficam trabalhando a miséria em qualquer situação. Exemplo, agora na Covid, com a paralisação da economia, só quem ganhou? Os banqueiros, porque as empresas deixaram de vender, e o exemplo maior, você que é do ramo, que conhece muito mais do que eu, foi a saída da Ford, né? Que é a indústria, né? Então, foi essa lógica que criou o golpe aqui, que criou o golpe na Argentina, tentou fazer na Venezuela. A Venezuela já tem um modelo diferenciado, que é um modelo socialista muito militarizado. As Forças Armadas, sem exceção, compraram e ameaçaram o Supremo Tribunal Federal. A gente teve um processo da democracia que foi totalmente estabilizado. Então, esse é o processo. E foi essa semente que germinou aqui no Brasil, chegando e culminando com a eleição do Bolsonaro, que tinha sido meu colega. Eu estou no 3º mandato, ele foi 2 colegas, fui 2 vezes deputado com ele, um deputado medíocre, sem projeto, divisor, é um cara que não tem conteúdo, desagregador. Estou falando isso porque eu tenho gente de oposição que eu posso ter divergência, mas eu respeito a estatura. Exemplo, Geraldo Alckmin,
Eu tenho divergência no campo das ideias, mas é um cara elegante, respeita a Constituição e outros. Bolsonaro é uma figura que é fora da política. Agora, com detalhe, ele foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Então, na hora que ele foi eleito, é porque existe um sentimento, uma parcela considerável da sociedade brasileira que se identifica com ele, com a intolerância, com o ódio. Eu já ia questionar, deputado, só para pegar um fio da sua meada, exatamente o seguinte: você falou de vários benefícios que foram implantados pelo governo do PT, né, principalmente com a Dilma pegando também o governo Lula, vários benefícios, dando acessibilidade ao menos favorecido, né, os favorecidos, para que possa realmente girar a economia brasileira. E aí, de repente, aparece o bolsonarismo. Vocês encaram, né, como o senhor mesmo falou. Eu perguntaria o seguinte: dentro do poder, e aí é simples a gente reconhecer os erros da gente, né? Isso é importante. Sim. Eu perguntaria ao deputado federal por Alagoas, Paulão, onde é que o senhor poderia enxergar onde foi o erro do PT? Onde é que o PT errou? Claro que tudo não só foi as mil maravilhas. Certo. Internamente vocês sabem onde vocês errou. E aí, dividindo para nós alagoanos, né, já que o senhor é uma pessoa que mata e morre por todos nós, por Alagoas, eu perguntaria: onde foi o erro do PT? Onde é que o espaço foi aberto para que essa bolha que o senhor acabou de falar, dentro do bolsonarismo, engolisse vocês? O senhor poderia citar para a gente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o processo iniciou, o PT, o Lula disputa em 89, 94, 98 e 2002. Quando ele chega ao governo, um é você governo, o outro é você ter poder. Governo e poder são palavras antagônicas no processo. O que ocorre? Quando é o processo de reeleição para o projeto de 2004, principalmente, o PT, na sua estrutura, alguns integrantes utilizaram o mesmo mecanismo tradicionais da política tradicional conservadora, principalmente o PSDB, do DEM, que já fazia política. E aí traz para junto do PT um publicitário, que é da área de comunicação, chamado Marco Valério, que era um operador, né, de trazer recursos numa visão não republicana. Então o erro do PT começou aí, quando ele entra num processo e copia o mesmo modus operandi dos partidos tradicionais. Os partidos tradicionais, ele tinha toda uma retaguarda da grande imprensa, dos órgãos de controle, que propositalmente não fiscalizavam. O MP não funcionou, a Polícia Federal não funcionou, nada para o sistema. Quando o PT entra, foi uma das formas de pegar o erro. Opa, eles pisaram na bola, fizeram o mecanismo tradicional. Isso é real? Sim, é real. Foi o que foi consolidado como uma operação mensalão, onde foi feita a distribuição de recursos para os partidos da base coligada. Então o PT ali, naquele momento, houve eu diria assim, a imagem foi trincada. Uma parte da população, principalmente da classe média, que não era petista, afiliada, não tem que ser, mas naquela questão da corrupção e tal. O que é que a direita faz com muita competência nos meios de comunicação? Essa palavra corrupção, ela é muito forte no imaginário popular. Então eles criaram um processo de marketing competente e repetitivo e conseguiu criar e colocar no partido uma tatuagem que o PT era o partido da corrupção. E os meios de comunicação reverberando, etc. Tal. E isso chega junto à população. Aí Verdade. Tem consequências no processo eleitoral. Então, todos os males do mundo, desde o seu nascedor, só o PT tinha. E a gente está vendo que não. Aí, com o tempo, a gente percebe a queda do golpe contra Dilma, a prisão do Lula, aí você verifica as articulações, o papel do Moro, do Ministério Público Federal, que não tem neutralidade. Só para você ter ideia, o Moro foi contratado por um dos homens mais ricos do mundo, um judeu que trabalha com investimento. Você sabe qual foi a luva que ele recebeu para entrar nesse escritório? Tenho nem ideia. 70 milhões. Caramba, velho. Inclusive, ele é igual um jogador, ele foi contratado, teve uma luva X, o salário dele livre é R$150 mil.
Que é a empresa que ele está atuando agora. Meu amigo, como é que você vai para uma empresa que está envolvida na Lava Jato? A empresa que ajudou a quebrar a Petrobras. Então o mundo começa a ver isso, entendeu? O procurador, que foi o crânio da Lava Jato, que não foi o Dallagnol. O Dallagnol é o que aparecia. Na realidade, era o Carlos Fernando, era o grande articulador. Esse cara se aposentou e hoje está prestando consultoria a quem? As empresas que ele condenou, todos milionários. Porque o objetivo principal da Lava Jato, pessoal, foi destruir a engenharia nacional. A gente pode ter todos críticas possíveis de uma Odebrecht da vida, Camargo Corrêa, etc. Essas empresas, elas estavam competindo com o mundo, fazendo obra lá fora. Você estava entre as 10 empresas maiores do Brasil. O objetivo foi destruir a Petrobras, porque como a Petrobras teve uma expertise de conseguir tirar o petróleo do pré-sal, que foi inicialmente o Mar do Norte, Noruega e Inglaterra, só que o Brasil conseguiu uma tecnologia muito mais avançada e barata. Aí começou a produzir e o dinheiro do royalties da Petrobras estava sendo investido em educação, saúde e ciência e tecnologia. Então ela já estava entre as 10 maiores empresas do mundo. Aí o que ocorreu? O vice-presidente do Bush, o Dick Cheney, numa empresa que é a Burton, uma das mais pesadas, ele jogou pesado aqui. E quem é que era a consultora jurídica dessa empresa americana? A mulher do Moro. Veja como é carta marcada. Então, o golpe contra Dilma, a questão principal foi destruir a maior empresa do Brasil, chamada Petrobras. Por que tem essa guerra contra a Venezuela? Independente do Maduro, você concordar ou não com o regime que está lá. Não é essa questão de regime. Porque se for dizer que o Maduro é ditador, e por que ele não disse que os príncipes da Arábia Saudita são? O problema é que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo. Quando ele pega um navio petroleiro para pegar petróleo na Venezuela, ele leva 4 dias. Se ele for para a Arábia Saudita, ele leva 40 dias. Então é uma questão de logística. Quem é o maior produtor de petróleo do mundo? É a Arábia Saudita? Não, é a Venezuela. O que está em jogo não é regime, pessoal. São os interesses econômicos e que a grande imprensa, que não tem neutralidade, você acha que Folha de São Paulo tem neutralidade, o Globo tem neutralidade? Quem manda é o Itaú, que financia essa moçada. E esses são os verdadeiros donos do Brasil, os banqueiros, e não os meios de comunicação, que são atividades meios. Deputado Paulão, vamos sair um pouco do PT nacional, da questão do que você falou do golpe. Eu queria saber um pouco mais do deputado Paulão. Vai enfrentar, claro, agora recentemente, o novo presidente, né, lá da Câmara Federal. Eu perguntaria ao deputado Paulão como é que vai ser essa convivência com o alagoano Arthur Lira, já que você apoiou o Baleia Rossi. Veja bem, tem um aspecto pessoal e político. O Arthur Lira, eu fui vereador com ele, e fui deputado estadual 3 vezes e sou deputado federal 3 vezes com ele. No campo pessoal, a gente tem uma relação muito boa. Isso é ótimo. Muito respeito. Agora, no campo político, a gente tem divergência. O Arthur representa um desenho, ele representa um projeto de sociedade muito conservador. E principalmente simbolizando essa articulação com o Bolsonaro. Então a gente teve a oportunidade de conversar, ele inclusive pediu o apoio. Eu disse: Arthur, se fosse no campo da amizade, eu te conheço. O Baleia Rossi eu não tenho nem relação, porque o Baleia Rossi é o primeiro mandato dele, Neto, mas é uma figura que passa no Congresso quase que não cumprimenta ninguém. O Arthur jamais é habilidoso. Isso é o campo pessoal. O problema é o campo de ordem política. Só para você ter ideia agora, que a imprensa não deu destaque. A semana que vem está pautado, não será votado. O primeiro projeto que o Arthur Lira colocou para votar é a autonomia do Banco Central, pessoal. Isso é o maior crime do mundo. Ora, quem manda no Brasil já são os bancos, mas o Banco Central é indicado pelo presidente. Então ele pode regular a taxa de juros, quando definir, estabelecer para o que o recurso vai para determinada região, se vai mais para a indústria, para a agricultura, se vai para o agro, enfim. Ele define as políticas sociais. Quando você torna o Banco Central autônomo, os banqueiros já mandam no Brasil.
né? O Paulo Guedes é um marionete, pessoal. Um marionete. Ele faz os que banqueiros querem. E com a autonomia do Banco Central, a presidência não vai ter inserção nenhuma na economia. Agora, o que é grave, um projeto desse, a gente não pode provar, eu não tenho dúvida que vai ser uma ação internacional. Quando tentaram estabelecer o projeto lá, daquelas contas CCC, vários parlamentares tiveram contas a nível internacional ganhando dinheiro. Imagina o Banco Central. O cara não vai dar ajuda financeira não, porque deixa digital. Ele vai colocar lá fora o dinheiro a nível internacional. Pessoal, o maior projeto lesa pátria. Qualquer economista sério, não precisa ser do PT de esquerda, nenhum defende a autonomia do Banco Central. É o primeiro projeto que o presidente Arthur está colocando. É por isso a minha divergência. A minha divergência é defender o auxílio emergencial. Porque com a quebra do auxílio emergencial vai ter fome de novo. Você já está percebendo nos sinais a quantidade de pessoas pedindo esmola. Em Brasília você não via isso. Durante a pandemia eu não fui a Brasília, só fui agora para votar. Eu vi uma cena que não via há muito tempo no Brasil. Eu parei no local para fazer um lanche e de repente tinha um container de lixo, a pessoa tirando do container e comendo, pessoal. Isso é degradante. Dói o coração, né? E outra coisa, a economia vai ter problema, porque você sabe muito bem, os microempresários, os médios empresários, a gente votou Pronamp para dar acesso à linha de financiamento, você tem dificuldade de ter acesso, só tem os grandes. Então, outra coisa que tem que ser rápido, até para ajudar a economia. A vacinação ela tem que ser em massa. O que o Bolsonaro fez foi irresponsabilidade, foi um ato criminoso. Se ele fosse um estadista, mesmo da direita, não tem problema. E eu cito o caso da Inglaterra, que ele é um cara de direita, mas compreendeu, primeiro, que ele defende a ciência, respeita a ciência e defende a vida. O Bolsonaro não respeita a ciência, nega a ciência e não respeita a vida. Se ele tivesse tido uma articulação, todos esses insumos que são produzidos na China e na Índia, a gente já tinha vacina, porque a vacina é o caminho para você imunizar toda a população e você voltar à normalidade da economia. Hoje mesmo eu vi uma notícia que no interior de São Paulo, 4 escolas reabriram, um menino foi infectado, a escola teve que fechar, a escola privada. E aqui, no nosso lado, uma escola de classe média, que vocês sabem, chamada Coque, que agora mudou o nome, teve uma infecção do menino, a escola foi fechada. Porque a rapidez da contaminação. Então, o Arthur é devido a isso, é a pauta que ele fez, a articulação que ele fez. O Centrão eu conheço como funciona. Eles já vão ganhar agora o Ministério da Educação. O Bolsonaro fez um discurso da antipolítica, que não repartia ninguém. Aí eu sempre faço uma comparação metafórica. O Centrão colocou uma pequena agulha fininha na jugular do Bolsonaro. À medida que ele vai tendo desgaste, ele vai aumentando o diâmetro dessa agulha e só vai pular fora do Bolsonaro quando ele tiver anêmico. Por enquanto, não tem clima ainda. Eu lamento isso. Teve 2 atos fora Bolsonaro, eu estava presente, mas um pouquinho de experiência da vida. Só terá impedimento contra o Bolsonaro quando o povo for para a rua. Infelizmente, devido à pandemia, à realidade e à política mesmo, Neto, o povo ainda não está com esse sentimento. Se não tiver mobilização de massa para influenciar o humor do Congresso Nacional, não terá nunca um impedimento. Deputado Paulo, eu queria aproveitar agora já esse espaçozinho que o senhor deu. Claro, estamos indo agora para o 3º ano, né? O 3º ano agora do governo Bolsonaro. O PT, claro, sempre adversário, isso é natural, está, como se diz, né, na oposição. E aí eu perguntaria, qual o lado bom do governo Bolsonaro que você poderia destacar? Existe algum lado importante para a sociedade brasileira? Que o PT, humildemente, pode dizer, não, Neto, a única coisa que está funcionando é isso, que foi a coisa da gente, mas existe algo do governo Bolsonaro que você possa enaltecer?
Veja bem, eu avalio que o PT cometeu uma falha em discutir o controle dos meios de comunicação. Essa palavra controle é muito forte. Na realidade, a democratização dos meios de comunicação. Aí, quando o PT fazia essa discussão, principalmente o deputado Zé Tomás Nuno, né, que é o dono da TV Passara, ele dizia que a gente queria fazer censura. Pelo contrário, o PT, que é o modelo da Inglaterra, que é um país liberal. O que é que ocorre na Inglaterra? Se você é dono de jornal, você não pode ser dono de rádio. Se você for dono de rádio, não pode ser dono de TV. Aqui no Brasil, não. 6 famílias tudo, né? controlam os meios de comunicação. O PT teve a oportunidade, principalmente na renovação da concessão da Globo, de ter dado um cavalo de pau. Pelo contrário, não deu. Foi o grande erro do PT. Nesse ponto, discordo de todas as políticas do Bolsonaro. Mas ele está fazendo enfrentamento, principalmente esses grandes meios de comunicação. A Globo sempre foi golpista, antipovo. Ela cresceu durante a ditadura militar e ele está fazendo um enfrentamento fortíssimo, que a gente não teve coragem de fazer. E que está dando um resultado positivo. A população está enxergando isso muito bem. Outra coisa que eu faço, o PT teve a ilusão que a Polícia Federal era republicana, que pensava no povo. Teve ilusão que o Ministério Público Federal era republicano. Teve ilusão que o Supremo Tribunal era republicano. E o Lula terceirizou o poder para advogados indicarem ministro supremo, ou na Procuradoria Federal, ou na Polícia Federal. Um grande erro. O que é que ocorreu com o Bolsonaro? O Bolsonaro manda na Polícia Federal. A Polícia Federal está cabisbaixa, falando fininho, acobertando todas as malandragens da família Bolsonaro, com os milicianos, inclusive, né? O Ministério Público é um puxadinho do Bolsonaro. Agora que o Supremo está tendo uma certa autonomia. O PT pisou na bola. Deveria ter tido uma visão de colocar pessoas que tivessem uma visão mais consolidada com o povo. A Polícia Federal não tem autonomia de nada, pessoal. Está aí a droga correndo frouxa e você não vê investigação nenhuma. As armas, que dependem da Polícia Federal, não está tendo controle nenhum. Aqui em Alagoas, Neto, eu tive a oportunidade de falar com o governador. Você sabe quanto é que a droga movimenta aqui no estado de Alagoas por ano? Eu não tenho nem noção. 450 milhões de reais por ano. Daqui uns dias vai ultrapassar todos os lucros de todas as usinas. Se pagasse imposto, seria Aí eu interessante, pergunto, né? quem é responsável pelo controle da droga no Brasil? A Polícia Federal está fazendo o quê? É pegando o cara que está vendendo cigarro lá na periferia. Os barões da cocaína não moram na periferia, ela mora aqui na Ponta Verde. E a Polícia Federal sabe disso. E por que não tem ação? Porque não quer. Ela definiu que teria que fazer um recorte e o inimigo foi o Partido dos Trabalhadores. Então, nesse ponto, Bolsonaro foi corajoso. O PT ficou numa visão muito republicana e o Bolsonaro, ele, ao pé da letra, interpretou o livro O Príncipe de Maquiavel. É o livro de cabeceira e não a Constituição Federal. Pessoal, estamos conversando com o deputado federal Paulão, militante de sangue do PT, que veio aqui abrilhantar nosso programa, falar aí sobre esse Partido dos Trabalhadores. Eu queria, antes de encerrar o programa, saber, deputado Paulão, como é que anda o PT a nível Alagoas. Vocês fizeram um vereador, né, todos os partidos da esquerda, só quem conseguiu fazer um vereador foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. E eu queria que você passasse também qual o cenário de prefeitos, aumentou, diminuiu, como é que vem o Paulão para a reeleição em 2022? A nível do Maceió, eu queria aqui enaltecer uma figura que é seu amigo, que você gosta muito dele, meu amigo, que é o presidente do PT Maceió, Marcelo Nascimento. Marcelo. E o Marcelo que fez a ponte aqui para a gente. Graças ao Marcelo, estou recebendo aqui. E é uma honra aqui. E eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Paulão, sempre a gente se encontrava. Vizinho, né, Neto? Ali, mas eu estou tendo esse prazer agora, primeira vez de conversar. Você sempre destacado aí nessa questão de vendas. Obrigado. Uma pessoa que muito atuante. Veja bem, o Marcelo, sentei com ele também, companheira Delma e outros companheiros, e a gente fez uma estratégia, Neto, que não foi em cima da hora. Foi 2, 3 anos antes, a gente montou uma chapa a partir da leitura da nova reforma política. Qual foi o segredo dessa campanha que ocorreu, né, que vai servir para 2024? Você não precisa ter um grande nome.
não precisa fazer a metáfora do futebol, não precisa ter um Neymar. O segredo é o time. Conjunto, O né? conjunto. Então o PT teve 12 mil e poucos votos e o Valmir teve 1.600 e poucos, 1.700 votos. Certo? Teve candidata a vereadora que teve 5 mil votos e perdeu a eleição. Você está falando para a Câmara Municipal daqui. Municipal. Valmir, foi o Valmir... Médico. O nome dele? Valmir Gomes. Valmir Gomes. Médico. Eleito vereador por Maceió pelo PT. 1.700 votos. Você teve candidata a vereador e vereador teve 5 mil e não conseguiu. A própria Luísa Helena teve 5.800 votos. Mas não teve time. Ganhou. Então a esquerda não elegeu ninguém. O PCdoB não elegeu ninguém. A UP não elegeu ninguém. O PSOL não elegeu ninguém. Isso a gente já sabia. Agora a surpresa foi o PDT, que tem um vice Ronaldo coligado com o JHC. Você tem nomes como Cátia Borne, que foi prefeito duas vezes, o Júlio Cabral, o Vinícius, que foi secretário, e outros nomes. E o PDT não teve voto de equipe. Então fica essa lição. Verdade, né? verdade. A nível de Estado, a gente manteve o mesmo desenho, não houve grandes crescimentos. A nível de vereador diminuiu, mas diminuiu por quê? Porque a gente elegeu também coligação, dessa vez chapa pura. Qual o cenário para 2022? Que o pessoal pergunta. Eu sou candidato a federal. Ah, mas é fácil? Na minha vida e na tua, de quem está ouvindo, não é Nada fácil. é fácil. Nada, né? Então a gente vai tentar vamos montar o time, fazer uma chapa homogênea, porque o coeficiente não é fácil, 150 mil votos, mas acima de 100 mil você já concorre. E o protagonismo também, viu, Neto? Eu fui vereador, deputado estadual 3 vezes, com todo respeito à Assembleia Legislativa. Hoje eu sou motivado mais de fazer a discussão a nível nacional dos grandes projetos, trazer recursos para Alagoas. Eu sou mais útil, né? E tem outros nomes mais motivados. A gente está num processo geracional. Então o PT completa no dia 10 agora 41 anos de vida. Poxa. Se você somar uma pessoa que tinha 16 anos, dá quanto? Dá 57. Eu, particularmente, tenho 63. Então a geração que participou da fundação do PT, ela está acima de 50 anos. E você tem que estimular que a juventude, mulheres, segmentos agrários, LGBT, enfim, racial, todos participem. Então, essa estratégia eu vou montar. E vou lançar um desafio para que depois você me cobre numa entrevista futura. Hoje, sem falsa modéstia, a gente já tem um time para eleger um deputado estadual. Hoje. Coisa boa. Hoje, eu estou falando só do PT. Não vai trazer nenhum deputado com mandato. Só personalidades internas do PT. Liderança sindical, popular, juventude, mulheres, enfim. Vamos trabalhar para o segundo candidato. E por que isso? Porque o PT, a média de representação naquela casa era de 2. Fui eu e Paulo Nunes, foi eu e Júlio. E teve um momento que o PT elegeu 3 pessoas. Você vai lembrar. Marcos Madeira, Júlio Cabral e Ronaldo Medeiros. Que foi quando o Marcos ganhou para prefeito Então, lá. eu vou trabalhar uma estratégia com toda a equipe do PT para a gente recuperar essas 2 vagas. É possível fazer isso, descentralizando o processo. Vou ser candidato a federal numa chapa pura, então tem que ter novas lideranças. Agora, o grande interrogação que tem, que eu não dou resposta, é o projeto majoritário. Pessoal, recebemos no programa de hoje o deputado federal Paulão, que veio aqui. Programa muito bom, muito bem esclarecido, alguns pontos que precisavam escutar o deputado Paulão falar, é a opinião dele, o programa Cada Minuto ele não interfere, ele é só a ponte. Eu quero parabenizar a sua vinda, deputado Paulão, e faça sempre daqui o seu verdadeiro espaço e a sua verdadeira tribuna. Neto, eu quero dizer que foi um motivo de alegria, um motivo de muita honra ser entrevistado por você. Obrigado. Queria obrigado. parabenizar toda a equipe do Cada Minuto, principalmente os internautas. Esse site tem uma credibilidade, é um site de opinião, como você falou, Verdade. A responsabilidade é minha, não sua. E dizer que estou à disposição. Espero que essa entrevista ajude a esclarecer, polemizar, que a gente está no campo da democracia, eu defendo a democracia por isso. Eu respeito o campo das ideias, né? E a tolerância ela é fundamental, porque o importante é a gente ter... Já pensou se o mundo fosse igual? Eu não estaria satisfeito. É bom essas diferenças mesmo. Por isso que eu tenho muito medo do modelo ditatorial, né? Porque o modelo ditatorial padroniza, ele não respeita, né,
a questão religiosa, não respeita gênero, não respeita a diferença de opinião. E o segredo da comunicação é essa polêmica. Você não tem que concordar comigo, mas tem que me respeitar, claro. Ao contrário, né? E aí eu sempre gosto de usar um exemplo de uma figura que é clássica, inclusive liberal, que foi presidente do Brasil, uma história bem simples, JK, Juscelino Kubitschek. Ele estava no auge do governo e começou a ter crise contra a corrupção de Brasília. Ele disse, o maior corrupto, isso é crise danada. E ele foi fazer uma palestra no Largo São Francisco, na faculdade, a mais famosa do Brasil, né? Ligada à USP. E ele foi fazer com os estudantes, efervescentes. Aí ele entra no auditório e ele é vaiado. Vaiado, ele vai, chega lá na tribuna, a vaia continua. E quando chega na hora de falar, ele disse, eu queria agradecer as vaias que você der em mim. Porque as vaias que você der em mim é fruto da democracia. Porque no regime ditatorial, essas vaias não seriam permitidas. Verdade. Porque é o contraditório. Depois que ele fez a fala, os mesmos que vaiaram aplaudiram de pé. Porque é a verdade. Então, né? O segredo é a democracia. A gente pode ter diferença de opiniões, pessoal. A gente está aqui num restaurante famoso. Um pode pedir carne e o outro ser vegetariano. Mas o que eu defendo é uma sociedade, eu tenho a utopia. Uma sociedade com mais igualdade, com mais tolerância e com mais amor. Chega de ódio e intolerância. É por isso que eu faço bom combate a esse governo genocida do presidente Bolsonaro. É isso aí, gente. Dessa forma, estamos encerrando mais um programa Cada Minuto. Lembrando que esse programa você pode acompanhar não só o do Paulão, deputado federal, mas como todos os programas nossos aqui do programa Cada Minuto, através do portal Cada Minuto, também o Instagram, @portal Cada Minuto, ou também se quiser acompanhar o seu amigo Neto Alto, vai lá, @Neto Alto no Instagram, vem comigo, muita coisa boa para você. Lembrando também que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, como falou o deputado federal Paulão, Restaurante Braseiro, o melhor chopp da cidade. Daqui a pouco a gente toma um comigo, deputado. Vamos lá, né? Vamos tomar daqui a pouco um choppinho aqui com o deputado federal Paulão, aqui somente no Braseiro. Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino, direção comercial Ricardo Carvalho e no comando geral, nosso amigo Carlinhos Melo. Estamos encerrando mais um programa Cada Minuto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Valeu!